Senadora, bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer a essa casa e essa comissão pela oportunidade de expor algumas questões. Faço esse agradecimento na pessoa da senadora Augusta Brito. Agradeço também à Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos por me dar a oportunidade de representá-los aqui nesse espaço tão importante. Faço isso nas pessoas do presidente Mirócles Veras e do seu diretor executivo, Mário Homsi, que está aqui conosco. Também agradeço aqui ao Marco Aurélio e à Flávia da ANAP, que estão apoiando, né, esse pleito. Hoje estão aqui conosco. Também gostaria de fazer esse registro. O painel, sem dúvida, é muito importante, né? A saúde, a gente não discute, né? É uma necessidade vital, básica, não só das brasileiras e brasileiros, mas de todas as pessoas no mundo. E não é por outro motivo, como bem ressaltou o senador Efraim há pouco, que mais de uma centena de países prevê um tratamento diferenciado para a saúde. A maioria deles, até digo, né, exonerando completamente de tributação do IVA, que no nosso caso da CBS e do IBS, os serviços de saúde, os insumos de saúde e os medicamentos, né? Nós temos uma característica aqui no Brasil que mais de 3/4 da população brasileira, senadora, se serve do serviço público de saúde prestado diretamente pelo poder público e também em parceria e de mãos dadas com os hospitais filantrópicos. São essas entidades que fazem chegar a saúde para a população que mais necessita, né? Para os rincões do país. Quantos municípios nós podemos visitar, né, nas nossas andanças em que o serviço de saúde está restrito à assistência ofertada por uma entidade filantrópica, né? Então, daí essa importância fundamental, e aqui então fica o enaltecimento, né, a esse papel essencial que os hospitais filantrópicos eles prestam para a sociedade brasileira, e isso historicamente vem sendo reconhecido pelas nossas constituições. Não foi diferente na Constituição de 88, quando outorgou imunidade de impostos sobre patrimônio, renda e serviços das entidades de assistência social prestadoras de serviços de saúde, e mais do que isso, foi além também de contribuições para financiamento da Seguridade Social para as entidades beneficentes de assistência social. E nessa toada, não poderia ser diferente, o legislador constituinte, na emenda constitucional 132, reiterou a imunidade dessas entidades à CBS e ao IBS, né, o nosso IVA dual, no nosso IVA dual aqui brasileiro. Então, isso que está retratado aqui, né? Se puder voltar um slide, por favor. Aí no primeiro. Isso, mais um só, por favor. Aí, isso, muito obrigado. Aqui um ponto importante que é crítico, né, na nossa legislação tributária brasileira, isso afeta a todos os setores, entidades com fins lucrativos, entidades imunes, que é o problema de uma não cumulatividade muito imperfeita que nós temos no Brasil, uma série de restrições, né, que nós temos a tomada de crédito, que acaba gerando o que nós denominamos de resíduo tributário ao longo de todas as cadeias econômicas que nós temos aqui no Brasil. Com a saúde não é diferente. Um dos objetivos da reforma tributária, visando aí obter-se a neutralidade, né, nesse aspecto, é assegurar uma não cumulatividade ampla, e o que foi feito pela Emenda Constitucional 132, e como vem sendo aqui registrado, né, por diversos autoras e autores na área tributária, uma não cumulatividade que a gente encontra em pouquíssimos países do mundo, né? Então, isso vai ser muito bem-vindo aqui no nosso sistema tributário brasileiro. Então, essa questão do resíduo, né, ela vai ser, se não eliminada, significativamente reduzida. Aqui a Constituição atenta a isso em relação às entidades imunes, dentre as quais se incluem as entidades filantrópicas prestadoras de serviços de saúde. A Constituição ela autoriza o legislador complementar que preveja a possibilidade de manutenção de créditos de CBS e de IBS pelas entidades imunes. Bom, mas alguém pode dizer, né, meu amigo Spigolon, que está aqui nos ouvindo, também nos acompanhando, né? Isso já acontece, e hoje elas já não podem, né, tomar o crédito. Sim, mas esse é um mal
que assola todas as cadeias econômicas, como eu mencionei, e é um mal que vem a ser combatido pela Emenda Constitucional 132 e pela lei que vai ser fruto aí do projeto de lei 68. Então, por que manter o resíduo tributário para as entidades filantrópicas prestadoras de serviço de saúde? Não tem sentido nenhum. Tanto é assim que o próprio Constituinte teve esse cuidado de permitir ao legislador complementar que se preveja essa possibilidade. E o legislador complementar, aliás, aqui nos debates do projeto de lei, isso vem sendo aventado. Pode passar o slide, por gentileza, agora. Então, aqui o projeto de lei ele reitera, né, o tema da imunidade do IBS e da CBS para as entidades filantrópicas, só que o PLP ele tem diversos aspectos positivos. Eu acho que é um projeto de lei aí que retrata bem o espírito da Emenda Constitucional 132, mas alguns reparos a gente aqui vem apontar, né, a necessidade de realização. Diz lá, diferente, não se exerce aquela previsão, aquela autorização prevista pela Constituição. Aqui se veda a manutenção de créditos por entidades imunes, né? Isso de uma forma geral. Mas o PLP ele ressalva algumas situações. Pode passar, por gentileza. Então, as operações de exportação, esse é um tema muito caro, né? Há anos nós vimos críticas e debates a respeito disso. Não, nós estamos exportando tributos e por aí vai. Então, agora, o projeto de lei, com o apoio da Emenda Constitucional, nós já devíamos ter isso antes, né? Mas agora vem com uma força redobrada aqui, né? Para a gente não exportar CBS e IBS. Então, é bastante louvável essa previsão do PLP. As operações com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, hoje nós temos um problema em relação a isso quanto ao ICMS, isso vai ser corrigido em relação à CBS ou IBS. Então, um ponto muito positivo do projeto de lei. Serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora, de sons e imagens de recepção livre. Então, vejam, nessas três hipóteses, o projeto de lei ele está autorizando, né, são itens imunes, né, a tributação de IBS e CBS, e o projeto de lei ele está autorizando a manutenção do crédito. De novo, a minha intenção quando eu faço esse comentário não é diminuir a importância de nenhuma dessas previsões dos setores que estão sendo contemplados, mas não me parece fazer nenhum sentido uma rádio aberta, uma emissora de televisão, então o SBT, a Rede Globo, a TV Record, a Rede TV, a Band poderem manter crédito de IBS e CBS e uma Santa Casa de uma cidade do interior, por exemplo, não poder. Né? De novo, trata-se de uma necessidade vital básica, isso é inquestionável e expressamente reconhecido pela Constituição. Pode passar o slide, por gentileza. Quais são as consequências? Nós vamos ter aumento de carga tributária. Alguém pode me perguntar, mas elas são imunes, elas não vão pagar os tributos. Sim, mas sobre os itens que elas adquirem, elas pagam tributos. Vai haver perda de competitividade, inclusive aqui a gente vai ter uma oneração nas contratações feitas pelo poder público junto a essas entidades, quando o poder público contratar o serviço dessas entidades. E uma manutenção de um erro histórico. Agora que eu vi, senador Efraim, desculpe, eu não tinha visto o senhor aqui. A indústria nacional, que é uma disparidade de tratamento, né? E isso vem sendo debatido já há muitos anos, né? A questão de que, para uma entidade imune, é mais barato ela adquirir itens no exterior importado que adquirir em mercado nacional, porque na importação ela pode fazer valer a sua imunidade a PIS/COFINS, ICMS, IPI, e nas compras internas não. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas aqui, rapidamente. Pode passar, por gentileza. Então, hoje, segundo o estudo contratado pela Confederação Nacional da Saúde, esse estudo é público, ele circulou em ambas as casas legislativas, né? Nós temos hoje um resíduo tributário na área da saúde de aproximadamente 4,4%. Com a impossibilidade de creditamento do IBS e da CBS, nós vamos continuar tendo resíduo tributário para as entidades filantrópicas, representado por esses tributos. Com essa alíquota projetada de aproximadamente 28%, 27,97% para ser mais preciso, esse resíduo ele vai passar de 4,4% para 5,57%, senador, um aumento de 27%. Poxa, nós estamos falando aqui de não haver aumento, né, da gente racionalizar a tributação e justamente as entidades que prestam esse serviço relevantíssimo, essencial para a população, vão sofrer aumento.
Pode passar, por gentileza, por favor. Nós vamos ter um aumento, portanto, de custo de serviço para essa entidade imune, ferindo a tão comentada, né, e aqui enaltecida neutralidade da tributação no regime do IBS e da CBS. E isso vai afetar diretamente o orçamento público, porque os atendimentos preponderantes dessas instituições são para o poder público, são em favor do Sistema Único de Saúde. Então, a gente vai trocar só de orçamento. Então, arrecada de um lado e vamos ter as entidades batendo novamente aqui para pedir a recomposição de tabela e a reposição disso. Pode passar, por favor. E, finalmente, aqui a questão da importação. Isso vai se agravar, né? Hoje, nós temos a imunidade na importação, ela vai continuar existindo, pelo menos em relação a bens materiais, né, para o IBS e para a CBS, e já nas compras internas, com essa impossibilidade de tomada de crédito, né, a gente vai continuar sofrendo com esse tratamento anti-isonômico. Então, pode passar, por favor. Aqui, já caminhando para o final, nós temos diversas emendas, diversos senadores apoiando. Aqui eu faço um destaque para a emenda do senador Exalci, que ela é bem didática, senador Efraim. Ele autoriza a manutenção e trata também da questão do aproveitamento de créditos. E, além dessa emenda, nós temos outras que estão adiante relacionadas, né? Se puder ir passando o material. E esse tema também foi expressamente previsto, né, no relatório da Comissão de Assuntos Econômicos deste Senado Federal. Então, encerrando já aqui a minha fala, senador, então é exatamente nesse sentido, né? A gente continuar reconhecendo a importância das entidades filantrópicas e na prática, né? Na prática, a gente impedindo esse resíduo tributário maléfico, indevido, e que no final do dia, em larga medida, vai acabar impactando os cofres públicos. Nós tínhamos aqui numa audiência pública da CAI um representante do Ministério da Saúde que falou justamente nesse sentido, senador. Poxa, o que vocês puderem fazer para isso não onerar ainda mais o orçamento do Ministério da Saúde vai ser muito bem-vindo. Então, agradeço novamente aqui pela oportunidade de apresentação e devolvo aqui a palavra agora ao senador Efraim.